A todos e a todas, sejam bem-vindos ao meu canal. E o assunto de hoje, Deltan Dallagnol. Sim, o principal coordenador da força-tarefa por nome Lava Jato. E o Deltan Dallagnol foi o que armou, junto com o juiz Moro, todo aquele círculo, né, que se soube até os dias de hoje. E desde já eu peço que você possa compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho, que assim você me ajuda a divulgar o meu trabalho. Pois bem, Deltan Dallagnol, um promotor de justiça, junto com uma turma lá de Curitiba, eles, a partir do golpe que foi dado no Brasil, eles tomaram corpo e força, apareceram como os heróis da nação que estavam descobrindo tudo quanto é tipo de corrupção, principalmente de adversários políticos, a qual todo mundo já sabe quem que é. E na época, eles, para poder tirar o principal candidato, né, que tinha uma grande possibilidade de ser presidente novamente, eles armaram um circo pro lado desse cidadão e que até os dias de hoje todo mundo sabe no que deu, né? Eles conseguiram, junto com a mídia secular, junto com o STF, junto com os promotores, né? Enfim, com o Congresso Nacional, inclusive, com os corruptos do Congresso Nacional, conseguiram fazer que a farsa jato, que é o apelido dado para aqueles que nunca acreditaram na tal da Lava Jato, criasse corpo. E dessa forma, eles conseguiram dar um golpe no país. O Brasil está na situação que está hoje, com esse atual governo, que é consequência da farsa jato. E o senhor Deltan Dallagnol, o histórico dele, é um histórico não muito bom. Ele foi apadrinhado, né, para começar, para estar onde que ele está. E, inclusive, ele e aí é uma coisa voltada ao mundo cristão, né, evangélico, ele se diz que é crente, que é evangélico. Ele faz parte da igreja, ou pelo menos fazia, né, faz um tempo que não aparece por lá, da igreja Batista da Lagoinha, que fica em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que inclusive o pastor presidente lá chama Márcio Valadão. Sim, o tal do Márcio Valadão, que tem uma irmã também por esse nome, Valadão, a família Valadão, uma igreja gigantesca que comanda lá o campo evangélico naquela região. E, inclusive, uma época, o presidente, né, o Valadão, ele levou o Deltan para fazer uma palestra, bem no auge da Lava Jato, em que ele teve uma grande decepção, que na hora que ele apresentou o Deltan num culto para fazer um PowerPoint, né, para acusar o principal candidato do que eles estavam acusando na época, a igreja, muitos da igreja, e eu parabenizo cada irmão, cada irmã, cada fiel que estava esperto com essa história, que levantaram e foram embora. Levantaram, deram as costas para essa tal de palestras, culto, né, que o Valadão arrumou lá e foram embora. Tanto é que depois deu um bochicho dentro da igreja, aí num outro culto, o Valadão ele chegou a chamar a atenção dos fiéis, dizendo que aquilo era uma vergonha, que não podia ter feito aquilo, virar as costas com a autoridade constituída, aquele papo furado. Mas ele estava em conluio, porque sabia da confusão. Agora, o que mais me intriga nessa história é como o povo da comunidade evangélica, e eu não estou dizendo todos, não estou colocando todos no negócio, inclusive tem lideranças muito sérias, lideranças que têm um outro tipo de posição ligada à questão política, outro tipo de posição ligada a essa questão dessa história da farsa jato, né, que é totalmente contrário do que tudo aconteceu no país, inclusive até os dias de hoje. Mas uma parte, né, desse mundo cristão e evangélico, né, das lideranças, eles influenciaram diretamente na cabeça dos fiéis. Junto disso, junto de todo o circo que armaram, junto de todo o golpe, né? E o Deltan, ele, que até aí ninguém sabia, ele que se autodeclarou evangélico, tá lá.
Para quem quiser saber, né? Então, assim, é uma vergonha do que está acontecendo na comunidade evangélica aos tempos de hoje, né? Que os pastores presidentes das grandes igrejas, até das pequenas igrejas também, estão negociando o voto, né, dos seus fiéis, aquele voto de cabresto, né, que a gente sempre falou, a troco de poder, de prestígio no meio de uma política podre. E o Deltan, ele armou, junto com o Moro, ele falsificou documento, falsificou depoimento, tá aí todos os dias aparecendo na mídia, inclusive a mídia que acusou aquele candidato que era o Forte, né, que ia novamente ganhar a presidência, eles até os dias de hoje estão colocando o seguinte: olha, realmente a Lava Jato ela pecou no que fez, ela abusou da autoridade, foi processos viciosos, teve falso testemunho, teve montagem de documento, foi um absurdo no que aconteceu. E o Deltan é o principal, é um dos principais aí dessa história. Para se ter uma ideia de como foi a situação, e isso eu estou falando principalmente para a comunidade evangélica, o pessoal fica esperto, entendeu? Com esses pastores aí, e muitos de vocês que tinham o Moro como herói, né? Ele é um vagabundo. Olha, tem um deputado federal, por nome Glauber Rocha, que é do PSOL, ele falou em 2019, em plenário, quando o juiz Moro estava sendo questionado, ele chamou o juiz Moro de ladrão por conta da atuação dele nesses processos viciosos lá. Inclusive, tentaram caçar o mandato dele, o PSL, e não conseguiu, foi para a comissão de ética e não conseguiu. Então, eu nesse vídeo aqui também parabenizo esse deputado. Ele teve peito e coragem de que muita gente estava entalado aqui para falar para o tal do Sérgio Moro, que é um sem vergonha safado, envolvido numa confusão, numa trama diabólica para derrubar quem eles acham que são inimigos na política. E eles armaram toda essa situação para poder ficar no poder. Elegeram esse homicida que está aí hoje, né? Também a troco de cargo de ministro, que acabou virando ministro da Justiça. No final, brigaram entre eles, que é mentira, como tem perna curta. No final, esses mentirosos, eles não ficam sempre juntos. Uma hora eles começam a rachar, eles começam a se dividir. Foi o que aconteceu. Hoje o Moro não é mais ministro da Justiça, ele inclusive perdeu o foro privilegiado, diz que está sendo ameaçado, enfim, essas coisas todas, mas ele está colhendo o que ele plantou. E a mesma coisa do Deltan Dallagnol. Para se ter uma ideia, eles chegaram a armar junto, né, que foi o Intercept, né, Brasil, esse site, né, de hackers, né, que eu parabenizo também, se não fosse também eles, também, a gente também não saberia de toda essa história. Eles conseguiram hackear muitos telefonemas, eles chegaram a tramar a morte de um juiz do STF, que foi o Gilmar Mendes. Isso está nos anais aí desse processo, para quem quiser ver. Agora, como é que pode pessoas que trabalham no mesmo ambiente, né, no mesmo circo da justiça, tramar a morte do outro porque a pessoa está sendo contrária? Imagina se eles são capazes de fazer isso, eles fazem qualquer coisa. Eles arrebentaram com o país, com a economia. Um monte de empresa que hoje está indo embora do país também tem culpa, eles têm culpa nesse cartório aí, entendeu? Eles têm culpa do desemprego, da quebradeira, entendeu? Eles se venderam para os Estados Unidos, passaram um monte de informação, está sendo comprovado, todos os dias tem informação comprovada, que eles passaram muita informação para os Estados Unidos. O pré-sal que foi descoberto na gestão do ex-presidente, que era uma parte da renda do pré-sal, que vale $1 trilhão, é um negócio assim que ninguém sabe como é que é esse dinheiro aí, ia ser uma parte disso para educação e saúde. Hoje está indo tudo para os banqueiros internacionais, porque eles venderam, como o Paulo Guedes está fazendo, eles estão entregando tudo que é de valor do Brasil, eles estão acabando com a soberania, eles estão querendo fazer com que o Brasil volte a ser colônia, e o Moro e o Dallagnol, eles têm uma grande participação nesse negócio aí, uma grande participação. O Dallagnol chegou, acho que foi em 2019, para 2020, pedir afastamento, né, da Força Tarefa, mas voltou atrás há pouco tempo, porque descobriram as confusões deles, inclusive que eles montaram uma fundação por nome Lava Jato. Olha a confusão,
por nome Lava Jato, para que parte do dinheiro da Petrobras, que eles diziam que estava sendo desviado, parte do dinheiro, como premiação, voltava para a fundação deles. Assim, eles não podem fazer isso, é contra a lei, mas eles fizeram. Então, é uma coisa assim de 2 bilhões, 3 bilhões, é muito dinheiro, gente. Olha, para vocês que não sabem essa história, vão procurar saber. A Fundação Lava Jato, ele estava capitaneando dinheiro da Petrobras, né, para dentro da fundação deles, e quem é os principais coordenadores, né, diretoria desse negócio, é o Deltan Dallagnol, que por tabela, com certeza tinha um Moro. O nome do Moro vai ainda aparecer nesse negócio, com certeza. Mas o Deltan é o principal, junto com aquela turma de malandro, safado, aqueles promotores lá, entendeu? Que aprontaram dentro do nosso país, mentindo pro povo, e o povo caiu que nem um patinho, né, naquela conversa de verde e amarelo, patriotismo pela família. É um absurdo o que eles fizeram com o nosso país. E o Deltan deveria, como cristão, dar bom exemplo, e não deu. Em conluio com as igrejas evangélicas, os pastores. E eu estou colocando que não é todos não. Eu estou dizendo as igrejas evangélicas porque está no universo que eu estou hoje, né? Mas também teve padres, teve bispos católicos, teve gente espírita, teve ateu, teve doutores. Olha, eu fico imaginando assim, a pessoa entra numa faculdade, na faculdade, né, ou na universidade, é ensinado tudo o que aconteceu no Brasil. O Brasil, ele não foi descoberto, foi achado. Aquele negócio do Dom Pedro estar montado num cavalo bonito, independência ou morte, na época não tinha cavalo, então, uma mentira, entendeu? O Brasil sempre foi uma mentira na mão desses camaradas inescrupulosos que só pensam em encher o bolso de dinheiro. E foi o que eles fizeram dessa vez com o nosso país. Eles inventaram toda essa história, o Brasil já estava com uma independência muito grande, o antigo governo, que foi, deixou de reserva cambial 300 bilhões de reserva cambial espalhados pelo mundo, para que, como dizia um antigo presidente, não é qualquer marolinha que vai nos atingir, foi verdade, chegou a pagar a dívida externa do nosso país, é bom as pessoas lembrarem disso, e com tudo isso gerou emprego, fez um monte de programa social, e com tudo isso eles quiseram tirar. Por quê? Porque eles não queriam a ascensão do povo pobre. Imagine o seguinte, uma madame indo para o aeroporto, pegar seu avião para ir para Miami, para qualquer lugar, e de repente do lado dela sentar uma empregada doméstica. A empregada doméstica que trabalhava para ela. Isso aconteceu em alguns fatos, inclusive de elas dar piti dentro do avião, falando para a pessoa sair, porque é empregado, não podia. Imagina se encontrar no aeroporto, pessoa de chinelo de dedo. Então o trabalhador tomou conta. Avião se tornou uma coisa corriqueira na vida do trabalhador. O trabalhador tinha que comer 3 refeições por dia, 3, até 5 refeições, que o Lula que defendia isso aí, inclusive, o antigo presidente, um monte de programas sociais. Eu mesmo, através de um trabalho que nós tivemos na igreja onde eu estava, nós conseguimos colocar mais de 300 pessoas naquele programa do FIES, que é a universidade gratuita, né? Tem pessoas hoje que são formadas por conta desse programa que foi feito daquele governo. Enfim, eles conseguiram acabar com tudo isso. Hoje o trabalhador está sem direito, está sem condições, não tem emprego, não tem salário, está ficando doente por conta da Covid, estão morrendo por conta da Covid, não tem estrutura os hospitais para receber as pessoas, né? E eles estão nadando de braçada. Para você ter uma ideia, o salário do Deltan, me parece, que tem uma informação na internet, o salário dele chegou, acho que o mês passado, mês retrasado, 79 mil. 39 de salário, que é o ápice, né, o maior, e mais as gratificações, um bocado de coisa. Isso para quem disse que ia sair, e não saiu. Mas ele não saiu. Ele voltou, porque a ideia dele, a desculpa dele que ele dava, é que ele tinha que cuidar da família, do filho dele que não estava bem e tal, enfim, né. Tem um probleminha isso, não quero entrar nesse negócio, que eu não quero colocar a família nessa confusão, apesar deles terem colocado a família do ex-presidente em tudo, inclusive o neto que faleceu, o Arthur, que faleceu de meningite,
eles escarneceram na internet. Essa turma que apoiou o golpe, que apoiou o Moro como herói, o Dallagnol, essa turma toda, entendeu? Eles escarneceram da morte de criança. Então, assim, eu não quero colocar, envolver o nome da família do Dallagnol, as crianças, certo? Mas a desculpa dele, ele queria sair da farsa jato para poder cuidar da vida dele, cuidar da família. Mas quando soube que o negócio ia apertar pro lado dele, porque ele sabia que ia acontecer isso aí uma hora ou outra, ele sabia, né? Se ele não sabia, era muito ingênuo, né? Porque, como eu disse no começo do vídeo, a mentira tem perna curta e ela não dura para sempre. Uma hora a verdade aparece e começou a aparecer. O que aconteceu? Começou os vazamentos, né? Dos grampos que deram os hackers, que foram lá e grampearam o telefone e tudo, e começaram a cruzar essas informações para ver que a farsa jato, no geral, ela não deveria nem desistir mais. Tudo que eles julgaram, tudo que eles fizeram, deveria ter pegado, colocado no saco, jogado no lixo. Jogado no lixo porque não vale mais nada, caiu em descrédito, entendeu? É uma vergonha internacional. O New York Times, BBC, jornais de fora do nosso país, todos os jornais dizem que é o maior golpe de justiça que já teve na humanidade, entendeu? Contra uma pessoa, Eles precisaram juntar um monte de gente, o Congresso inteiro, o STF inteiro, promotores, advogados, enfim, um monte de gente, entendeu? Para poder derrubar uma pessoa, né? E quando eles querem fazer maldade, eles fazem. E com isso, eles conseguiram derrubar o país todo. Tá todo mundo pagando essa fatura agora, inclusive eu, entendeu? Que os meus filhos, os meus netos, os meus vizinhos, os meus parentes, irmãos, sobrinhos, amigos de trabalho, todo mundo vai pagar. Todo mundo vai pagar essa conta, entendeu? Por conta desse bando de vagabundo, entendeu? O que eles fizeram no nosso país é um crime. Esses camaradas, o Deltan, o Moro, Aécio Neves e a turma, esses caras deveriam estar preso na cadeia. E eu creio que é isso que vai acontecer. Então você, aí que não tem as informações, procure, mas procure jornais imparciais, certo? Porque o que eles fizeram todo esse tempo é formar um monte de notícia parcial, jogando só pro lado deles, condenando as pessoas. Quem é amigo deles, que eles acham que é amigo, tá certo? E quem é inimigo, que eles achavam que é inimigo, que nunca fez nada para eles, mas incomodava, né? Eles colocavam tudo quanto é tipo de mentira. Diz que uma mentira contada 1000 vezes, tem um ditado assim, né? Contada 1000 vezes se torna verdade. Eu não acredito nisso. Uma mentira contada 1000 vezes, ela vai continuar uma mentira, porque a verdade, ela vai prevalecer. E é nessa fé que eu tô, porque a gente não está nesse mundo para poder ver as coisas erradas acontecer, isso desde a minha infância, e a coisa errada durar para sempre. A gente sempre vê a verdade aparecer. Isso dentro da família, no trabalho, nos lugares. Não adianta a pessoa ir no meio de comunicação, ainda mais que a internet agora todo mundo tem informação, e o camarada fica mentindo em processos. É uma coisa absurda. Há tempo deles pegarem e forjar testemunhas sem ter testemunha, sem ter escrivão. Essa turma TRF4 aí, essa turma do Deltan, do Moro, eles fizeram isso para incriminar as pessoas, entendeu? Chegar a ponto de uma delegada da Polícia Federal, ela perseguir um diretor de uma universidade, um reitor de uma universidade, e esse reitor, honesto, um homem honesto, sempre foi trabalhador, ele se suicidar porque não aguentou a pressão. Imagina o que eles não fazem para ficar no poder. Entendeu? E eu espero que a justiça seja feita. Porque a justiça de Deus eu tenho certeza que vai ser feita. Mas a dos homens, que os mesmos que contaram a mentira, que eles sabem que vai arrebentar a corda pro lado deles, e a corda está arrebentando pro lado mais forte, não é pro lado mais fraco, do lado mais forte, que eles venham a abrir o jogo. Porque o que vai ficar para os anais, para a história, é que o Moro e o Deltan são dois safados sem vergonha. O juiz Moro, como diz o Glauber Rocha, é um juiz ladrão. E o Deltan é um caixa 2. Entendeu? Caixa 2. Esses caras têm que estar presos.
E aí eu peço para vocês irem na internet, eu vou deixar no link ali na descrição, né, desse vídeo, todas as informações, né? Desde o começo da farsa jato, da forma que foi montada, entendeu? Até os dias de hoje. Vou procurar não colocar muita coisa, mas depois vocês podem fazer essas pesquisas na internet. Mas eu peço que vocês façam, e abram o olho, principalmente que esses camaradas que se dizem evangélicos. O Deltan se diz evangélico, mas ele não é. Ele é filho do demônio, ele é um mentiroso, um sem vergonha, entendeu? E o lugar que ele vai é pro inferno. Pro inferno. Ele prejudicou muita gente. Esses caras não têm consciência pesada. Eles dormem na tranquilidade. Eles estão com a burra cheio de dinheiro, entendeu? Mas eles vão pagar. Eles vão pagar. De uma forma ou de outra. Eu espero que seja aqui também. Que eles paguem aqui também. Então não vão nessa conversa. Porque gente igual o Deltan Dallagnol na igreja, tá cheio. Pastor picareta, os caras que dizem são bispo, são apóstolo, daqui a pouco eles vão virar patriarca, e para patriarca eles vão virar Jesus. Aí, e tá faltando pouco, porque eles estão fazendo de tudo para fazer os acordos, entendeu? Inclusive, vai ganhar o voto do fiel da igreja, né? Tem muita igreja que vai virar partido político, porque já está no meio da política. Pega aí, Universal, Mundial, Renascer, alguns da Batista, mas os fortes mesmo são a Mundial, a Renascer e a Assembleia de Deus, a Convenção. Eles têm um monte de vereadores, deputados, tem governadores na mão, tem um monte de gente na mão, inclusive tem pessoas que eles elegeram, entendeu? E não vai demorar muito. Essa tal de Igreja Assembleia de Deus vai virar partido político, porque já é um partido político, eles têm um discurso bíblico, um discurso da boca para fora, mas no coração deles está cheio de poder, entendeu? De império, eles querem virar imperador, de comandar. Os pastores das igrejas Assembleia de Deus, e não digo todos, tem gente séria lá, mas uma grande parte, eles não têm mais nada com Jesus. O pacto, né? O pacto da cruz não existe mais na vida deles. E o Deltan foi na mesma linha. Os políticos sabendo que a igreja está dessa forma, não vai demorar muito, né? Da forma que eles fizeram com um personagem, uma pessoa desse país aqui, que eles viraram uns inquisidores, eles fazem com qualquer um. Eles querem o poder a qualquer custo, mesmo que isso custe a vida dos irmãos. E digo mais, eles vão levar muito irmão, muito fiel para o inferno. Vai junto. E vai levar, sabe por quê? Porque o fiel, ele acredita tanto no pastor, que ele é capaz de negar o que está escrito na Bíblia. Ele negar a Jesus, tem um bocado deles. É bem capaz de ele negar Jesus e seguir o pastor. Onde o pastor for, ele vai junto. Entendeu? Então, esses aí vão para o inferno junto com o pastor. Fique na graça e paz de Jesus. Amo muitos de vocês que jogam limpo com a igreja, porque os que não jogam limpo com a igreja vão se converter novamente, voltar para o primeiro amor, porque vocês, nesse momento, são raça de víboras. Vocês não valem uma cibalena. Forte abraço.